E aí, tudo certo? Essa aula aqui que você vai ver agora é do curso Metroidvania que foi gravado em 2018. Então você vai perceber uma diferença visual aí na parte do vídeo aqui, na parte do áudio também vai ter uma diferença e na parte aqui do professor também a minha aparência tá diferente porque é um vídeo já de 2018, já faz um bom tempinho aí. O conteúdo ainda é muito atual, ainda é muito relevante, então você pode acompanhar aqui o curso Metroidvania gratuitamente no YouTube. Toda segunda e terça-feira eu vou postar aula, obviamente, né, até chegar ao final do curso aí, com várias aulas, com mais de 50 aulas. Vale avisar que esse curso é feito para ser seguido em sequência. Então você faz aula um, depois a aula 2, depois a aula 3 e por aí vai. Só que se você chegou aqui de paraquedas e quer assistir essa aula sozinha, sem assistir as outras, você pode tentar. Pode ser que dê certo, que você consiga pegar esse conteúdo isolado e ainda aplicar aí para você. Só que se você ficar boiando, sem entender muito bem as coisas, quer dizer que essa aula depende de uma aula anterior, de um sistema que a gente programou antes, ou de alguma coisa que eu expliquei antes. Então, vale a pena você ir lá pro começo e assistir na sequência certinha. Você pode usar os materiais do curso aqui no card ou na descrição do vídeo para seguir as aulas, para ter aí a parte visual e você só se preocupar em fazer a programação. E também, antes de encerrar essa introdução e deixar você seguir para a aula, eu quero falar sobre o curso Metroidvania 2.0, que pode dar uma confusão aí para você sobre qual versão você quer fazer. O curso Metroidvania 1.0 vai ficar gratuito agora aqui no YouTube. E se você for no meu site marcoscamedev.com, por esse link aqui no card, você vai ver que o curso Metroidvania 2.0 é uma versão paga desse curso, que é um curso diferente, regravado, já com esse visual de vídeo, exceto pelas luzes que eu coloquei depois de fazer o curso, mas também com explicação atualizada de todo esse tempo de experiência a mais que eu tive depois de gravar o curso Metroidvania 1.0 lá em 2018. É bastante tempo, deu para eu adquirir bastante experiência e melhorar as explicações do conteúdo. Então, caso você queira fazer uma versão do curso Metroidvania que está modernizada visualmente e também com explicações melhores e também feito usando o Construct 3, porque o Metroidvania que você vai ver aqui eu uso o Construct 2, que você também pode implementar no Construct 3, caso você queira. Daí você pode clicar aqui no link para saber mais sobre o curso Metroidvania 2.0, que é a versão mais nova desse curso que você vai assistir aqui agora, tá bom? Só que para deixar bem claro, você pode assistir esse conteúdo tranquilamente, sabendo que ele foi feito com muita dedicação e que ainda é um conteúdo que vale muito a pena. 2.0 tem diferenças para esse curso aqui, mas esse curso aqui ainda é muito válido. Então vamos para a aula fazer aqui uma transformação. Bom, nesse módulo eu quero falar com você sobre coisas que eu utilizo de organização, mas também sobre coisas que eu não utilizo, mas que você pode gostar e utilizar. Eu digo isso porque realmente organização é para cada um, né? Se eu colocar uma organização no meu projeto que serve para mim, pode ser que ela não sirva para você, pode ser que para você fique confuso, não faça sentido ter esse trabalho todo, coisas assim. Então por isso que algumas coisas eu não utilizo, porque realmente para mim elas não servem muito. Mas para você podem servir, então eu vou colocar uma aula sobre isso nesse módulo também. Então primeiro, nessa primeira aula, eu vou falar sobre as coisas que eu utilizo e por que eu utilizo, porque eu acho interessante usar essas coisas, tá bom? Então vamos lá. Uma coisa notável que eu uso aqui são grupos, né? Você pode ver que eu estou usando grupos aqui no Event Sheet do personagem. Na HUD eu não estou utilizando, no EMISC eu não estou utilizando e nem na HUD, porque eles são Event Sheets menorzinhos, né? Já o personagem ele tem muito evento já, e tem muita coisa que realmente vale a pena separar. Por exemplo, separar o input das funções, sabe? Isso vale a pena separar. Deixa eu deletar isso aqui, que a gente só utilizou na aula passada, mas não precisa mais. Então, eu separo em grupos por quê? Bom, primeiro motivo realmente é para organização, porque vamos supor que eu tenho aqui todos os códigos juntos. Vamos supor que em vez de ter grupos aqui, eu tivesse só códigos colados um no outro. Que separação que eu vou ter, sabe? Para saber que esse pedaço aqui de eventos, esses 10 eventos aqui são sobre input, esses outros 20 aqui são sobre funções, sabe? A separação que eu tenho como fazer desses eventos aqui para esses aqui é grupos, sabe? Eu coloco eles em grupos diferentes. Então eu sei que nesse grupo aqui só vai ter coisa sobre função, sabe? Então isso vai ser muito melhor para eu me organizar se eu tiver que mexer em algum código de função. Eu sei que ele vai estar aqui dentro. Assim como eu sei que o que é de input está aqui dentro, tá bom? Além disso também, a gente usa grupo não só para organizar, mas também para utilizar assim no código mesmo. Por exemplo, você vê que em algumas ocasiões aí do projeto, no knockback do jogador, no pause, eu estou utilizando um group active, eu estou desabilitando o grupo
do input, aqui ó. Eu seleto o grupo input desativado ou ativado em algumas ocasiões, aqui no knockback também. Isso realmente é uma coisa útil do grupo, não somente para organizar, mas também para desativar um grupo de eventos em algumas ocasiões. Então, se eu desativo esse grupo, tudo que está aqui dentro se torna impossível de ser utilizado, como se fizesse isso aqui, ó. Ele realmente desabilita todos os eventos aqui de dentro, por esse momento que eu quero que ele desabilite. Então, eu coloquei o input realmente num grupo só, realmente porque tem essa utilidade de eu poder desabilitar o input. Então, nas ocasiões que o jogador não pode apertar nada. Por exemplo, no knockback, o jogador não pode ir para nenhum lado, não pode se mover. Ele tem que realmente ficar paradinho, esperando, sem poder atacar, sem poder andar, sem poder pular. Realmente nesse tempinho do knockback. E também no pause, o jogador não pode executar nenhuma ação, para que ele não fique se mexendo enquanto o jogo está pausado, né? Então, em alguns momentos, é realmente bem útil tu ter uma coisa separada em um grupo, para você poder desabilitar esses eventos específicos. Mas também, em alguns casos, realmente só colocar em grupo para se organizar é uma boa também. Então, além de colocar esses grupos aqui, esse grupo aqui, além de colocar esse grupo aqui, vale a pena colocar também subgrupos, como eu coloco aqui no teclado Gamepad. Se eles não tivessem subgrupos, seria meio bagunçadinho, né? Eu não saberia aonde acaba o teclado, até onde vai o teclado, sem uma organização boa, né? Então aqui eu sei exatamente onde é que estão os eventos do teclado e onde estão os do Gamepad. Então aqui no Funções de Jogador, eu também quero fazer uma organização em subgrupos, porque aqui a gente tem várias funções de várias ações. Então aqui dentro desse grupo tem muitas ações diferentes. Então vale a pena a gente separar em grupos essas ações. Como eu já estou fazendo aqui ó, no chicote e no lobo, porque eles têm muitos eventos dentro dele, então não tem por que eu não estender isso para as outras ações, né? Então eu vou colocar isso agora também, essas outras ações em grupos também. Então vamos lá. Começando então pelo mover, a gente aperta G aqui para criar um subgrupo. E temos aqui então a função mover. E eu posso puxar isso aqui tudo para dentro. Isso aqui que é tudo a ver com mover, né? O que for a ver com movimentação, com mover, com a função de se mover, que não seja somente a função, mas também outros eventos que tenham a ver com ela, a gente coloca aqui nesse grupo. Então agora a gente aperta G e cria o grupo espelhar. Então, sobre o grupo espelhar, não tem só a função, tem também esses outros dois eventos aqui. Certo? Porque eles são ainda sobre o evento de espelhar, sobre quando a animação termina. Então vale a pena a gente colocar aqui também. O pular, ele tem três tipos diferentes, né? Três funções diferentes. E tem mais esse evento aqui para o spin jump. Então vou colocar um grupo aqui. Se tu clicar aqui pode ser também, criar um grupo para criar ali juntinho. Que vai ser o pular. E a gente coloca aqui tudo dentro. O agachar, eu vou colocar o agachar e o levantar juntos de um mesmo grupo. Porque eles estão juntos, né? De certa forma. Então eu aperto G aqui, coloco agachar e levantar também. Já para juntar os dois, sabe? Então tá. Beleza. O mirar, ele tem muitos eventos junto com ele, olha só. Então vale a pena também colocar ele em um grupo. Então aqui o mirar vai para um grupo próprio também. Puxa aqui tudo e vamos lá. Eu clico no primeiro, seguro o Shift e clico no último, beleza? Para fazer essa seleção total de uma vez só. O atirar e o travar, eu vou deixar fora de grupo porque eles são realmente eventos à parte, sabe? Eles não têm outros subeventos que funcionam com eles. Quer dizer, eles não têm outros eventos que funcionam com eles, né? Porque subeventos ele tem aqui dentro dele. Então eu vou deixar eles aqui fora mesmo. O knockback, ele tem knockback timer aqui, então eu vou apertar G e criar um grupo knockback. Colocar isso aqui tudo aqui dentro. E o lobo e chicotear, eu só vou renomear, tirar essa função de cima dele. Porque eles já estão no grupo de funções. Então é óbvio que é sobre funções esses grupos aqui, né? Então tu vê que agora ficou com uma cara bem mais limpa, né? Aquela montoeira de código. Agora eu sei exatamente onde está cada coisa. Se eu quiser mexer na mira do jogador, eu sei que aqui nesse grupo é bem provável que esteja o que eu quero mexer, sabe? Mas também é bom, o que eu faço bastante é trabalhar com uma coisa fora de um grupo e eu coloco ela em um grupo assim que eu terminei de mexer nela. Como vocês viram, né? Tipo, cada coisa que eu fui criando, eu criei ela primeiro e depois eu coloquei ela num grupo. No caso aqui do chicotear e do lobo. Ou você também pode criar um grupo e mexer dentro desse grupo somente para realmente ficar isolado do resto. Né? Para você conseguir focar nessa parte do projeto nesse momento. Então tá. Então, grupos e subgrupos é uma coisa que eu uso bastante. Não só para organizar, mas também para utilidade, né? De poder desabilitar e ativar grupos quando eu quiser. Tá bom?
Além disso, outra coisa que eu utilizo bastante é essa coisa dos event sheets separados, como você pode ver aqui, né? Olha só. Eu não estou criando um event sheet só e colocando todos os eventos dentro dele. A gente pode concordar que isso é uma coisa bem desorganizada, né? A gente pode pensar que, olha só, temos aqui o personagem, ele tem vários grupos. Se você colocar assim, realmente tem pouca coisa aqui dentro, né? Tem pouquinha coisa, tudo em grupo, parece realmente bem pouca coisa, não ocupa nenhuma página. Mas pensa em colocar isso aqui junto com isso aqui tudo, junto com isso aqui tudo e também com isso aqui tudo. Tudo isso aqui no event sheet só. Realmente fica um negócio bagunçado, porque a gente não vai saber qual parte é qual parte. Então, da mesma forma que a gente, dentro dos event sheets, a gente cria grupos para saber o que sobre esse event sheet a gente está falando nesse pedaço do código. Por exemplo, aqui sobre o e-personagem, sobre o input do e-personagem, está aqui o grupo. A gente também cria vários event sheets diferentes, para a gente saber que categoria que esses eventos estão, certo? É bem legal isso, porque daí a gente sabe que se a gente vier aqui, a gente só vai ver coisas que são relacionadas ao menu de pause. Aqui não vai ter nada de personagem, nada de HUD, aqui é só menu de pause. Diferente se a gente tivesse num event sheet só, todos os eventos a gente teria que ter uma forma de separar um do outro. E a forma de separar um código do outro não é em grupos, porque se a gente colocar em grupos a gente vai ficar meio confuso em alguma hora. Então a gente separa em event sheets, que daí fica mais fácil, tá bom? Então, para fazer a separação em event sheets, para eu saber, para eu separar categorias de eventos, né, eventos sobre personagem, eventos sobre pause, eventos sobre HUD, para poder separar isso, eu tenho que criar um event sheet para cada um. Eu não preciso colocar eles em nenhum layout, né? Aqui o layout ele sempre pede um event sheet, eu não preciso colocar eles aqui. Eu somente coloco eles em um outro event sheet, que vai guardar todos esses. E nesse event sheet aqui, o event sheet principal, que tem todos os códigos, aí sim que eu coloco esse event sheet em uma fase, em algum layout de uma fase. Nota que aqui eu não coloco literalmente todos os event sheets. Eu coloco todos os event sheets que tem a ver com uma fase. Vamos supor que você tivesse um jogo já completo, que tem menu e tem créditos finais. O menu é um layout e o créditos finais é outro layout. Nesse layout do menu principal, você não vai colocar o i principal. Você não vai colocar o event sheet do menu principal aqui no i principal e colocar o i principal nesse layout. Você vai criar o event sheet para o menu principal e colocar nesse layout do menu principal. Não tem por que tu colocar todo o resto dos códigos aqui. Não tem por que o menu principal ter o personagem, ter a HUD, ter o MISC. Não precisa, sabe? Você só vai realmente colocar nesse event sheet principal e colocar nas fases os códigos que são necessários para esse layout. No menu não é necessário ter personagem, então tu não coloca. Tu só coloca o event sheet do menu mesmo. Assim como nos créditos, você coloca só o event sheet dos créditos no final, sem colocar no e principal e sem colocar o e principal lá. Tá bom? Porque é só código a mais que não vai precisar ser usado naquele layout. Beleza? A minha organização aqui sobre event sheets, ela é bem abrangente. Tem um instrutor em particular que eu assistia que ele fazia uma separação muito mais dividida, que é o Jerry Mentor, ele é um instrutor de fora, dos Estados Unidos, eu acho. Ele fazia uma organização muito, muito picadinha. Tipo, o personagem, ele não separava, ele não pegava um event sheet para personagem e colocava todos os grupos aqui. Ele basicamente criaria um event sheet para cada uma desses aqui. Um event sheet para as animações, um para os inputs, um para as funções. Ele faria assim. Não sei se ele faz isso assim ainda hoje, mas nos vídeos que eu vi dele, ele fazia assim. E esse é o tipo de organização que não se adequou para mim. Eu acabava ficando muito confuso, com muito event sheet aberto, sempre meio estressado fazendo daquela forma. Então o que eu fiz foi adaptar aquela maneira para a minha maneira. Sabe? Adaptar de uma maneira que servisse para mim. Então isso entra novamente naquilo lá que eu falei, da organização é melhor para você. Você que vai ter que achar a melhor maneira para você se organizar, tá bom? Então, também tem essa maneira. Você pode picar ainda mais os event sheets, coisa que eu não faço, mas que você pode fazer. E uma coisa legal que o Jerry Mentor fazia também, era aqui nos includes, ele colocava também isso em grupos. Lembra que eu falei como ele picava bastante uma coisa sobre o personagem? Então ele criava aqui um grupo sobre o personagem, e colocava nesse grupo todos os event sheets sobre o personagem. Tu pode fazer isso também. É bem legal isso, olha só. Tu pode colocar aqui, por exemplo, um grupo de HUD.
E se você tiver mais event sheets sobre a HUD, você coloca eles aqui, sabe? É uma coisa que você pode fazer também, mas que pra mim não serve. Bom, isso poderia ter ficado para a próxima aula, que é sobre coisas que eu não utilizo frequentemente, mas como é sobre event sheets, organização de event sheets, eu resolvi colocar aqui também. Então, a última coisa que eu utilizo com muita frequência é pastas. Pastas nos objetos mais especificamente. Você pode criar pastas nos objetos e também nas animações, olha só. Você pode vir aqui nas animações do personagem e colocar aqui, por exemplo, uma pasta, uma subpasta aqui, ó, em Add Subfolder. E, por exemplo, como a gente tem vários idols, digamos, a gente tem o normal, o cima, o diagonal cima e o diagonal baixo, você poderia criar uma pasta idol e colocar tudo aqui dentro do idol, certo? Então aqui está o idol, tudo sobre o idol aqui dentro. Isso é uma coisa muito boa para você utilizar quando você tem muitas animações. Na verdade, eu até penso em começar a fazer isso, porque, nossa, isso realmente parece bem bom. Então, ó, se a gente colocar uma nova pasta aqui, ó, o walk. Então agora a gente coloca tudo do walk. Aí as coisas que não precisam de pasta, eles ficam fora da pasta, sabe? Não tem problema. Você coloca uma nova pasta aqui, o jump. Então você coloca tudo do jump aqui dentro. Aí então não fica realmente essa barra de rolagem aqui. É legal que a barra de rolagem ela vai sumir, né? Você realmente só vai ter tudo em pastinha, tudo vai ficar bem pequenininho, a não ser que você realmente aumente as pastas assim, né? Então, é uma maneira bem legal de se organizar dentro das animações do personagem também. Porque para um jogo bem grande, com um personagem com várias ações, que executa muitas ações diferentes, realmente pode ficar bem absurdo o tamanho da barra de rolagem aqui. Ela pode ficar minúscula de tanta animação que tu tem. Então essa é uma maneira também legal de você colocar animações aqui. E nota que isso não influencia em nada no jogo, tá? Não tem problema você colocar uma coisa em uma pasta, porque ele ainda vai chamar a animação no código pelo nome dela. Não importa a pasta que ela tiver, tá bom? Mas o que eu utilizo com frequência, que eu gosto muito, é aqui nos tipos de objetos, aqui nos Object Types. Você pode colocar subpastas em todo lugar. Aqui no Event Sheet também, ó, você pode colocar uma subpasta. Quando eu crio um jogo que tem muitas fases, eu crio uma subpasta nos layouts aqui, ó, para as fases. Aí aqui eu coloco tudo dentro. Aí fora dessa pasta fica o menu, fica as outras coisas, tá bom? É uma coisa que eu faço bastante. E também no Event Sheets eu não costumo fazer, mas no Object Types eu faço bastante também. Aqui você pode fazer, aqui você não pode. Nos sons você pode. É legal também você separar os sons que são do personagem, os sons que são do inimigo. E eu não acho tão necessário isso pra mim, porque o som não é uma coisa que você pega e joga aqui, sabe? O som é uma coisa que você chama pelo nome dele, ali em algum código. Os objetos eu acho muito interessante ter em pastas, porque os objetos são coisas que a gente puxa e coloca aqui, sabe? Algumas coisas. Então, eu coloco, por exemplo, eu estou montando uma fase. Para mim fica muito mais fácil eu ter ali uma pasta com todos os inimigos. Porque daí eu deixo essa pasta aberta e vou posicionando eles na fase, sabe? É bem legal isso, porque você meio que transforma o seu jogo em um editor de níveis. O seu Construct 2 em um editor de níveis, né? Você coloca aqui tudo numa pastinha e você vai colocando as coisas. Por exemplo, uma pasta de inimigos. Aqui você tem os inimigos, você vai colocando. Uma pasta de mecânicas, de plataformas diferentes, de armadilhas. Aí você vai colocando no jogo por essa pasta. Aí realmente fica tipo um editor de níveis mesmo, que você tem categorias e vai colocando no seu nível. Então, vou fazer isso nessa aula aqui, porque é bem importante fazer essa separação dos objetos para mim, né? Essa aula é sobre isso, sobre coisas que eu utilizo. Então, vamos lá. Primeiramente, eu coloco uma subpasta, que é os plugins. Eu sei que basicamente tudo isso aqui é plugin, né? Só que nessa subpasta aqui, eu coloco todas as coisas que são para o projeto inteiro. Isso é, então, o áudio, o browser, o gamepad, o function. E tem mais algum? Tem o keyboard. E é isso aí. Também tem o upgrade, né? A gente pode colocar o upgrade ali também. Beleza. Então a gente pode colocar também uma nova pasta aqui, que é o jogador. Então aqui a gente coloca o jogador anim e o jogador caixa. Então a gente tem uma nova pasta aqui, que é então aqui a HUD. Então eu coloquei tudo HUD na frente aqui, os nomes. Além dessa organização pelo nome, pode ter também aqui na pasta. É bem bom isso aí também. Puxa pra cá, Isso aí.
Também tem agora o menu pause, então a gente pode colocar aqui, menu pause. E colocamos aqui. Certinho. Temos mais o que? Temos o colisões. O colisões ele vai entrar junto com o tilemap, então a gente pode colocar aqui uma subpasta, que é o tilemaps. Então a gente tem aqui o colisões também. Temos também os projéteis, né? Projéteis. Então a gente coloca o tiro. O tiro-fogo. E o chicote. O chicote não é bem um projétil, né? Mas ele serve porque ele é uma coisa que dá dano no inimigo. E o fade e zona calor, eles são meio miscelânea, né? Então eu posso criar uma nova pasta que se chama miscelânea e coloco eles aqui. Mas o zona calor, ele entra em mecânica também, né? Você pode colocar uma pasta de mecânicas e colocar ela ali também. Então realmente a organização serve para você. Você escolhe a que você quiser. E além da pasta aqui no Object-Type, você pode criar mais subpastas ainda aqui, ó. Realmente tem como criar muita coisa aqui. Então, o Construct realmente é bem equipado para organização. Você talvez não tenha percebido isso ainda, mas é muito legal as coisas que ele consegue fazer. E bom, é isso que eu costumo fazer frequentemente. Organizar event sheets separados, para não ficar uma montoeira de código num event sheet só. Eu coloco os Object Types em pastas, porque daí eu quando estou montando uma fase, eu posso colocar uma pasta aberta e mexendo assim, colocando as coisas dessa pasta na fase. Maneira boa de se organizar. E também, por exemplo, você tem dois inimigos. Um se chama atirador e outro se chama zebra. Aí o atirador está lá em cima e a zebra está lá embaixo. Para você colocar um atirador, você tem que ir lá para cima e colocar o atirador. Para colocar a zebra, tem que colocar lá de baixo. Então, se você tem os dois numa pasta só, você abre essa pasta e estão os dois aqui, de boa. Sabe? Você não vai ter que vir aqui, botar o de cima, depois rolar, botar o de baixo. Sabe? Supondo que você tenha muitos objetos no seu jogo. Então, realmente uma pasta vale a pena para esses casos também. Zebra é um bom inimigo para um jogo, né? Então tá, eu não sei porque eu não coloquei isso nesse. Além disso, nós temos também a organização em grupos, né? Que eu mostrei para vocês. Eu coloco os grupos não só para organizar os pedaços de código, mas também para habilitar e desabilitar em alguns casos que eu achar necessário. Então agora na próxima aula vamos para as coisas que eu não costumo utilizar, só que são boas também, que você pode querer utilizar para o seu projeto. Então, vamos lá. Então nessa aula eu quero falar sobre as coisas de organização que você pode implementar no seu projeto, para você facilitar na sua organização, que são coisas que eu não utilizo com frequência ou não utilizo. Não são porque são coisas ruins, que são coisas erradas de se fazer ou tal, mas é porque da maneira que eu faço as coisas, eu não vejo assim momentos em que eu acho necessário fazer esse tipo de coisa. Mas são coisas que você, né, no seu jeito de programar, que cada um tem um jeito próprio, na sua maneira você pode achar interessante organizar com essas maneiras aqui, tá bom? Então tá, a primeira maneira, que é uma maneira que eu utilizo muito raramente, é colocar descrições nos grupos. Para você saber o que tem dentro de um grupo, você pode ou olhar dentro dele, que é a maneira que eu utilizo, ou você pode deixar sempre descrições nos grupos. Então, você aqui, em vez de você ter que olhar aqui o que tem aqui dentro, você pode colocar uma descrição, dizendo que aqui editando o grupo, né? Você clica com o direito Edit, ou clica duas vezes nele. Não, tem que ser com o direito Edit. Descrição. Você coloca, então, gatilhos que acionam ações do personagem, do teclado e do gamepad. Então, isso já explica o que tem nesse grupo sem você ter que abrir ele, certo? Então, se você acha interessante esse tipo de organização, você pode implementar isso em todos os seus grupos do projeto. Você pode colocar essas descrições em todos eles, que não é a maneira que eu utilizo particularmente, mas como eu disse, não é porque é ruim, é porque da maneira que eu faço, eu não acho momento assim para usar isso, tá bom? Além disso, nós temos também a opção de colocar descrições nas variáveis. Então, se você vier aqui na variável aceleração, que é uma variável global, você pode clicar com direito, Edit, e tem aqui ó, um Description. Se você colocar então aqui ó, valor aceleração do personagem, colocar o mesmo valor do behavior plataforma. Essa descrição que eu coloquei, ela não só aparece quando eu clico aqui, ela aparece quando eu estou aqui, né? Vocês podem ver a descrição aqui do lado, e também quando eu venho aqui adicionar uma ação, sistema, setar o valor, não aparece aqui, né? Perdão. Mas eu vou colocar uma condição aqui, ó, da variável aceleração, tá aqui, ó,
junto com a variável está aqui também a descrição que eu coloquei. Em qualquer lugar assim de adicionar evento, adicionar condição, a descrição que tu colocou, ela vai estar junto com a variável. Isso é bem legal porque você vai ter ali uma explicação sobre a variável na hora, sabe? Ali na tua cara vai ter uma descrição que tu mesmo colocou. É uma coisa que eu utilizo raramente, mas é muito interessante, uma coisa que eu quero treinar para utilizar mais, porque é muito bom. Porque olha só o que eu fiz aqui, ó. Eu não só coloquei que é a aceleração do personagem, mas eu coloquei também uma instrução de uso dessa variável. Eu coloquei colocar o mesmo valor do behavior plataforma. Isso vai me ajudar no futuro, não só a lembrar o que é essa variável, mas também em lembrar como utilizar ela. Porque é óbvio que quando a gente está muito tempo programando um jogo, quando a gente chega tipo, depois de 2 horas ou 2 dias, ou sei lá, semanas até, em uma variável ou em um grupo, por exemplo, e a gente não sabe muito bem como é que ele funciona mais, porque a gente já fez há muito tempo atrás, é muito legal a gente ter uma descrição sobre como utilizar essa coisa. Porque daí a gente não vai ter que olhar o projeto e lembrar como é que se faz isso. A gente já tem uma descrição que nós mesmos deixamos nessa variável quando a gente estava fresquinho na cabeça ainda, quando a gente sabia bem como ela usava. Porque a gente estava fazendo na hora, então a gente já colocou a descrição aqui e vai relembrar nós mesmos, né, no futuro, como é que se utiliza essa variável. E é uma coisa que eu quero começar a usar mais. Então, eu recomendo que você utilize isso, que você coloque o que a variável faz e como utilizar ela, para que você, no futuro, caso tenha esquecido alguma coisa sobre ela, você já tenha ali uma descrição muito boa sobre como utilizar a variável. Você pode... vou implementar isso aqui também, aqui no ePersonagem, para você dar uma olhada. Eu já estou aqui, né? Na verdade, no eHUD, que tem aqui várias variáveis globais. Por exemplo, energia ajuste, ó. Eu posso colocar, então, o que é energia ajuste? Ajuste valor a se aumentar ou diminuir da energia. Isso é o que ele é. Mas como é que se utiliza isso? Colocar valor positivo na variável para aumentar e negativo para diminuir. Sabe, eu fui breve, com uma descrição longa, mas eu ainda assim fui breve. Porque eu não preciso colocar de acordo com o evento tal, faça tal e tal e tal, que aquele evento vai fazer isso. Não, tudo que eu preciso saber é que se eu colocar valor positivo, ele vai aumentar a vida, e se eu botar um valor negativo, a vida vai diminuir. Sabe, é só isso, é uma instrução de uso da variável. Então eu sei que se surge algum momento em que eu preciso adicionar vida ao jogador, eu sei que eu preciso colocar um valor na variável energia ajuste positivo para aumentar a vida. Sabe, tudo baseado na descrição que você colocou para você mesmo da variável. Tanques total, por exemplo. O que é o tanques total? Total de tanques de vida extra. Total de tanques de vida extra do jogador. Instrução de como usar. Adiciona 1 quando pega um pickup. Nunca diminui. Nunca diminui, assim, em senso comum, né? Você nunca vai diminuir, pelo jeito que a gente fez aqui, os tanques eles nunca diminuem, porque se você perde um tanque, ele só desvazia, ele não vai de fato sumir de você. O tanque total ainda existe. Mas, por exemplo, em algum caso, por exemplo, de cutscene, que você vai tirar os tanques do jogador, você pode diminuir. Mas o que eu quero dizer aqui é que realmente, no geral, ele nunca diminui, mas ele aumenta quando pega um pickup. Então, o que é e como se usa. Sabe, é uma maneira legal de botar descrições de variáveis assim, porque daí você sabe bem, você relembra sempre como é que se usa essa variável. Porque no projeto, quando a gente vai avançando, é comum a gente ir aumentando muito de variável, tendo muitas variáveis, e a gente pode acabar esquecendo como é que se usa algumas delas, né? E a gente vai relembrar, claro, se a gente olhar o código, mas é muito mais fácil relembrar se tiver uma descrição formadinha sobre como utilizar ela. Então, além das globais, a gente pode colocar aqui no jogador e em qualquer outro objeto que tenha variáveis também. Como, por exemplo, aqui o HUD, né, que a gente colocou aqui no miscelânea. A gente colocou aqui o fade, quer dizer, o fade a gente colocou variáveis também. Então, a gente pode colocar dentro das variáveis, dentro dos objetos, nas variáveis deles, a gente pode colocar descrições também. Então, se eu vier aqui, editar o estado, por exemplo, já está até aqui, porque eu fiz antigamente, tá? Mas eu não fiz em vídeo porque eu cortei o vídeo. Mas, enfim. Então, a descrição seria a ação que o jogador está executando. Isso é o que é a variável, né? Mas agora, como é que eu uso? Mudar para a animação certa na ação certa. Eu posso até colocar um exemplo, olha só.
o walk quando está andando, sabe? Então, realmente, agora eu tenho aqui a descrição. Então, se eu clicar aqui, ó, vai ter aqui a descrição. Eu posso aumentar essa caixinha aqui para eu ver maior, olha só. Então, aqui tem a descrição da variável. Posso clicar aqui para ver as descrições das variáveis. Até coloquei no estado de transformação, ó, quando eu estava gravando e acabei cortando. E também, como as variáveis globais, aparece também aqui quando você coloca uma ação do sistema. Opa, aqui é do objeto, jogador. Se você colocar aqui uma ação do jogador, vai estar aqui também a variável, a descrição dela, do lado dela. Então, outra maneira de você estruturar, de você descrever alguma coisa, sem ser uma variável, é você descrever um pedaço de código com um comentário. Comentários é uma coisa que você faz o seguinte, você clica num código e você aperta Q, que você vai criar isso aqui em cima do código. E você pode então digitar o que você quiser. E então você aperta Enter e ele vai ficar aqui. Você pode até puxar ele, ó, e botar ele onde você quiser, pode colocar em subeventos também. Então é uma coisa bem legal, porque em algum código, em algum evento que é muito complexo, você pode colocar uma explicação totalmente em português, totalmente numa língua que você entenda, né? Como executar esse código. Então, por exemplo, aqui ó, nós temos o onStartOfLayout. Isso aqui ó, é o idioma do construct, né? O evento e as ações do evento. Se eu quiser passar isso aqui para o meu idioma, não tem como eu passar esse evento aqui para o meu idioma, mas eu tenho como eu descrever esse evento aqui em cima. Então eu posso colocar ó, no começo do layout, colocar o texto da HUD, autosave, colocar o texto da HUD energia, do objeto sprite fonte HUD energia para a variável global energia acima, ponto vírgula, né? Tipo, aí eu começo a descrever a outra ação. Colocar a largura do HUD tanque total para 12 vezes a variável. Multiplico a variável por 12, porque 12 é a largura do objeto. Então, vou repeti-lo quantas vezes... Vou repeti-lo pelas vezes que a gente tem ali no tanque total. Certo? Então, é só um exemplo aqui mesmo para você ver como você pode descrever um código que possa ser complexo com um comentário em cima dele. Então, se você fez um código, você não está muito confortável com ele, tem alguma coisa ali que você sente que está meio instável, que você acha que você vai esquecer ou algo do tipo, então, cara, comentário. Bota um comentário em cima que você nunca vai esquecer, porque ele vai estar ali anotado. Então, o que é anotado você nunca esquece, né? Porque é só você olhar ali que ele vai estar ali novamente para você ver. Então, essa é a maneira que eu mais utilizo os comentários. Colocando em cima de códigos complexos que eu preciso de um auxílio sobre como utilizá-lo. Você pode colocar também, não só em códigos complexos, mas também em funções, em coisas que você vai utilizar com frequência no projeto. Por exemplo, aqui no fade que a gente colocou aqui no emisc, você pode colocar aqui em cima dele uma instrução de como usar. Para chamar um fade, só chamar a função com 2 parâmetros. O primeiro é dizendo se é fade in, fade out ou os dois, e o segundo a velocidade do fade. Sabe? Uma explicação sobre uma função, também é uma coisa legal de você ter no seu projeto. Então, sobre organização é isso, realmente um módulo muito curtinho que eu queria só passar essas informações para vocês. Essas são as maneiras de se organizar num projeto que eu conheço. Se você conhece alguma outra, comenta aí embaixo que eu vou ler e vou também ver se é uma maneira legal de utilizar. Espero que você tenha pegado alguma coisa legal aí que você queira começar a utilizar nos seus projetos. Tem muita coisa que eu uso, tem muita coisa que eu não uso, mas realmente, como eu falei, né, é de cada um. Então vamos agora para o próximo módulo, que é o módulo de criação de inimigos. Então, vai ser bem legal, a gente vai criar agora inimigos para a gente poder atirar neles e também vamos colocar dano nos nossos projéteis. Então, até mais!